Está no ar, Webcast Taverna. Fala galera, meu nome é Gabriel Souza e está no ar mais um Webcast Taverna pela Web Rádio Taverna. E hoje vamos aí com um bate-papo com o músico Denilson Carreiro. Denilson, primeiramente gostaria de agradecer por aceitar participar da Webcast Taverna. Ô Gabriel, eu que agradeço, é um prazer poder estar aqui falando para os ouvintes da Webcast Taverna um pouco da minha trajetória musical. E gostaria de agradecer você também aí pela essa grande oportunidade que você está me dando. Nos conte aí como surgiu seu interesse pelo rock e um pouco da sua trajetória até a formação da banda Perfil. Bom, o meu interesse pelo rock foi despertado desde cedo, mais precisamente quando eu tinha uns 5 anos. Eu ganhei um disco do Elvis do meu tio e fiquei fascinado com a capa do disco, né? Parecia que era algo assim tridimensional. Realmente o carisma do Elvis assim, é uma coisa impressionante, né? Transcende assim o normal, vamos dizer assim. Depois disso eu associei que esse cara do disco era o mesmo cara que eu assisti os filmes com a minha mãe, né? E desde então eu aprofundei na obra dele e por consequência vieram os outros, né? Beatles, Rolling Stones, Led Zeppelin, Yes, Genesis e entre outros. Eu realmente fui fundo na história do rock, buscando conhecer cada vez mais sobre cantores e bandas. E paralelamente a esse processo de busca de conhecimento, eu ganhei um violão quando eu tinha mais ou menos uns 8 anos, mas só que eu ficava só brincando com ele, né? Eu fui estudar seriamente guitarra lá pelos 15 anos, estudei um pouco de piano com 17 e estudei baixo seriamente quando eu tinha 20. Como foi que a banda Perfil surgiu? A minha primeira banda foi com um amigo de infância, né? O Washington, era eu na guitarra, base e voz, o Washington no contrabaixo, que às vezes fazia umas tônicas de teclado, e o Rogério Turgante na outra guitarra. Nós ensaiávamos no escritório da advocacia do pai do Rogério, todo sábado à tarde. E assim, não tinha baterista, assim, era uma coisa assim totalmente sem noção, né? A gente não tinha direcionamento artístico nenhum. E eu lembro que nós fazíamos coisas assim, variadas. Era uma versão do Camisa de Vênus para Death Entertainment do The Jam, chamado Passatempo. Fazíamos Flores Astrais dos Secos e Molhados. E o Rogério, ele gostava muito de heavy metal, então a gente acaba fazendo alguma coisa de heavy metal assim. Mas era barulheira, uma coisa assim que bem precário mesmo, né? E um pouco depois o Rogério ele saiu porque ele gostava mesmo de heavy. E eu e o Washington nós queríamos uma coisa mais pop. Isso em 85. Em 86 eu conheci nós tínhamos um amigo de infância em comum. Ele apresentou um primo dele que era guitarrista. E com esse guitarrista a gente montou o que seria ser o Perfil. O Perfil foi quarteto durante 2 anos, de 86 até 88, meio de 88. E depois entrou um cara que estudava comigo, um francês lá de Lyon, chamado Jean-Christophe. Francês maluco lá, que ele era tecladista e tinha vários discos com sons europeus que não tinha saído aqui, né? Era uma coisa voltada jamais pro coisa bem de teclados, de sintetizadores. E nós começamos a fazer um som próprio, né, com as minhas primeiras letras, baseado nesse som de teclados. Mas só que no final de 88, virando para 89, ele teve que voltar para a Europa e o rock já estava assim meio que em declínio, né, no Brasil, né? Então aí a gente foi meio que desmotivando por uma série de fatores e a gente acabou terminando o Perfil, né? Esse foi o fim de uma primeira etapa na minha carreira. Denilson, nos conte aí um pouco sobre a banda Rockabilly Cats. Em 93, eu juntamente com 2 amigos que trabalhavam comigo, o Fabiano Delgado e o Edu, nós montamos o Rockabilly Cats. O Rockabilly Cats, ele foi montado assim a princípio para ser um trabalho de estúdio, basicamente, tocando músicas dos anos 50, né?
eu com essa minha paixão primeira pelo Elvis, então nós decidimos montar esse trabalho que durou mais ou menos um ano, mas foi basicamente a gente tocar músicas dos anos 50, Elvis, Gene Vincent, Little Richard, Buddy Holly, esse pessoal aí. E porque o rock nessa época no Brasil estava meio estranho, tava aquela coisa do grunge forte, e o autoral também, a maioria das bandas estavam cantando em inglês, então era muito difícil você entrar com som autoral em português. Então nós criamos esse projeto, mas era assim mais até por diversão, né? Não era nada assim sério de querer fazer nada mais profissional. E como foi o surgimento da banda Quartzo? Depois do Rockabilly Cats, eu dei um tempo por questões de trabalho mesmo, né? Com a música, e voltei com a música mais ou menos em 97. Eu retomei o contato com o primeiro guitarrista da banda Perfil e nós começamos a compor juntos. Nessa época nós compusemos uma música chamada Quartzo Lunar, uma música bem legal que futuramente viria a ser o primeiro single de um outro projeto futuro meu que chamaria Boomerang Karma. E nós compusemos bastante coisa nesse período. Aí logo depois ele porque também por questões pessoais ele teve que sair da música, e nós demos mais um hiato que durou mais ou menos até 2005. Em 2005 pintou um convite para participar de um tributo ao Ronnie Fon, né, organizado pela uma jornalista Flávia Durante da revista Trip. E eu falei, bom, vou participar. Nós fomos pro estúdio na Vila Madalena e nós gravamos uma música chamada Eu Era Humano e Não Sabia, de um disco do Ronnie Von de 72. Para fazer essa gravação, eu chamei o Fabiano Delgado, que era o meu parceiro do Rockabilly Cats. Ele chamou o Wagner Nascimento, que hoje é guitarrista daquela lendária banda Patrulha do Espaço, né? E nós três gravamos essa música. Mas só que assim, a princípio eu ia lançar essa música só como solista, mas o clima ficou tão legal que eu resolvi dar um nome para essa banda, e eu dei o nome de Quartzo, que foi das nossas músicas mais legais. E nós lançamos essa música Eu Era Humano Não Sabia em 2005 como single, mas só que o tributo em si, por questões assim, alheios à nossa vontade, ele só foi lançado em 2007. E nisso você acaba perdendo, né, o momento da coisa, e como banda Quartzo foi só esse projeto mesmo, esse single lançado em 2005 e relançado como tributo em 2007. Aí novamente por questões de trabalho e entre outras cositas, eu só retomei a volta ao cenário em 2012. Denilson, nos conte aí um pouco sobre a banda Boomerang Karma. Eu comecei a tocar baixo, voltei tocando baixo numa banda do Elvis, de cover do Elvis. Aí na sequência eu toquei numa banda de cover dos anos 80 e assim, mas nesse período aí, juntamente com o guitarrista que estava tocando nessa banda do Elvis, nós resolvemos montar um projeto autoral, porque eu sempre gostei de autoral, né? A questão do cover, eu acho que pra mim pessoalmente não funciona muito. Eu tenho esse dom de criação e eu gosto mesmo de compor, de escrever minhas letras, fazer meus arranjos. E juntamente com esse guitarrista, nós montamos o que viria a ser o Boomerang Karma. O Boomerang Karma, ele lançou o primeiro single em 2015, que foi Quartzo Lunar, né, aquela música lá de 97. E desde então nós lançamos 7 singles até 2020. O Boomerang Karma já é um trabalho mais conceitual, uma coisa mais atmosférica, né? E lançamos 7 singles até o momento com músicas que foram lançadas na Europa. Já é uma pegada mais
eletrônica, né? Diferentemente do que eu faço em carreira solo. Denilson, como está sendo o processo de gravação do álbum solo, Um Lugar no Tempo e a Licergia Lírica? Bom, Um Lugar no Tempo é o meu álbum solo, que eu já venho, acho que fazendo ele inconscientemente, já tem uns, acho que basicamente desde 2007, né? Depois daquele lance do Ronnie Von, eu comecei a compor, né? Eu sempre compus, na verdade, todos esses hiatos meus aí na música, eu sempre compunha uma coisa ou outra, né? Então esse material foi se acumulando. Agora no começo de 2020 eu falei, olha, acho que está na hora de trabalhar, né, um álbum solo. E em março de 2020 eu comecei a trabalhar nesse álbum, que vai ser lançado esse ano ainda. Serão 12 faixas, sendo 2 delas instrumentais. E o primeiro single, A Bela Canção, foi lançado em dezembro de 2020, né? Tá tendo uma aceitação bacana, ele já foi lançado, tocado em várias web rádios aqui do Brasil, Recife, no Sul, na Holanda também, na Argentina, na Inglaterra, em Manchester. E tem uma boa aceitação. Eu acho que é uma música bem legal, que as pessoas têm curtido muito aí. E o álbum vai ser um álbum homogêneo, né? Vai ser acaba sendo condensado todas as minhas influências, né? O Licergia Lírica é um projeto de um compositor baiano chamado Gilcimar Almeida, né, que eu vou estar musicando 10 poemas dele, e nós vamos estar lançando isso ao longo de 2021. Deixa uma mensagem aí para aqueles que acompanham o seu trabalho. É um privilégio poder estar retomando, né, a carreira artística, e hoje em dia é muito mais fácil a gente trabalhar pela internet. A gente tem como compor, gravar decente em casa, né, sem ter todo aquele trabalho de ir para estúdio. A gente tem como divulgar. Então, comparado ao que era outrora, hoje está bem mais fácil, e é prazeroso, que é um trabalho que você se envolve de compor, gravar, divulgar, e é um trabalho prazeroso, um trabalho que eu faço com todo prazer. A mensagem que eu deixo para os ouvintes é: se você tem um sonho, você acredita nele sempre, nunca desista dos seus sonhos. Isso é a mensagem que eu deixo para os ouvintes. Denilson, novamente, obrigado pela participação aqui na Webcast Taverna, e saiba que a Web Rádio Taverna sempre estará de portas abertas para você. Sucesso aí sempre. Não, eu que agradeço, Gabriel, você ter aberto as portas da Webcast Taverna para mim, e estamos juntos aí nessa renovação aí do rock nacional aí. Tem vários cantores e bandas excelentes aí pelo Brasil afora, que só precisam de uma oportunidade para mostrar o seu trabalho aí para as pessoas. Um abração para você, muito obrigado, gratidão, e muito obrigado a todos aí que nos prestigiaram nesse webcast. Muito obrigado. E é isso aí, galera, eu vou ficando por aqui. Até o próximo Webcast Taverna. Um forte abraço. Someone
repete as flores no verão, enquanto escrevo a bela canção. Na bela canção, sonhos vêm e são pra essa canção pura inspiração. Algo se repete nas flores no verão, enquanto escrevo